À terça-feira, como é habitual, contamos com o comentário de Jorge Neto, advogado, e hoje falamos também do Eurogrupo e das decisões que ontem saíram do Eurogrupo. Jorge Neto, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Eu vou citar aqui Jean-Claude Juncker, há uma semana dizia: tomámos uma decisão de aplicar as mesmas regras a todos. Ontem, Bruxelas decidiu adiar as melhorias ao resgate português. A Alemanha avisou o governo português para evitar o caminho grego e Vítor Gaspar admitiu benefícios com a extensão de empréstimos, mas por outro lado veio dizer a seu tempo. A pergunta é, há aqui uma dualidade de discursos? Eu penso que há sobretudo alguma errância no discurso, quer lá fora, quer cá dentro, relativamente a esta matéria. Lá fora, de facto, ouvimos Jean-Claude Juncker dizer, há uma semana atrás, de facto, que as condições deviam ser aplicadas a todos os países que estavam sob assistência financeira, haver igualdade de tratamento, mas percebemos, de facto, que Juncker também não é, enfim, a voz dominante na Europa. Foi imediatamente desautorizado a seguir pela Alemanha, particularmente pela voz do Ministro das Finanças, mas também pela França, curiosamente. Eu gostava de sublinhar este caso, porque a França, através do Ministro das Finanças, Pierre Moscovici, que tem uma posição, como sabemos, muito diferente da Alemanha relativamente a estas matérias, e muitas vezes até solidária com os países do Sul, designadamente com Portugal, veio secundar o que disse Schäuble, dizendo que realmente as condições da Grécia não eram aplicáveis a Portugal porque as situações eram diferentes, e desautorizaram, obviamente, Jean-Claude Juncker. Por cá também existe essa discrepância ou essa errância, porque já vimos no passado, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, dizerem perentoriamente que Portugal não precisava de uma redução de juros ou de mais prazo para cumprir as suas obrigações internacionais por força do programa de assistência, e vemos agora, de uma forma um pouco tíbia, mas de alguma forma apontando esse caminho, admitir a possibilidade, as mesmas personalidades, os mesmos responsáveis políticos portugueses, admitirem a possibilidade de Portugal beneficiar das condições da Grécia, e portanto fica aqui no ar uma certa névoa relativamente a qual é o caminho a seguir. Eu penso que, enfim, de uma forma muito clara, é inevitável que Portugal, a seu tempo, defina claramente uma estratégia de redução dos juros e dos compromissos e do peso e do ónus dos compromissos assumidos com Bruxelas. Isso não é incompatível com o cumprimento do programa nos moldes em que está a ser cumprido? Penso que é capaz de não andar muito longe da verdade se eu disser que, sem seguir mimeticamente aquilo que são as condições aplicáveis à Grécia, porque efetivamente a situação de Portugal não é a situação da Grécia e não deve ser, até para a imagem externa de Portugal, é bom que não seja. Nós devemos, de facto, aproximar-nos mais do modelo de assistência à Irlanda do ponto de vista, enfim, da imagem externa. As razões na origem são diferentes, mas do que da Grécia. E, portanto, nesse aspecto, há uma certa razão naquilo que Schäuble e Moscovici dizem de que Portugal não é a Grécia e não deve seguir o exemplo da Grécia, porque senão ficamos colados a uma imagem que é extremamente negativa, mas também não é menos verdade que as condições do empréstimo a Portugal são condições muito gravosas, que precisam de ser melhoradas, e Portugal tem de aproveitar esta janela de oportunidade que está a surgir, enfim, no espaço europeu relativamente à Grécia, para também melhorar as suas condições, designadamente em matéria de redução de juros, como aliás, de uma forma quase unânime, diversas personalidades ligadas ao mundo da economia têm afirmado. Eu cito, entre muitos, Miguel Cadilho, que de uma forma muito clarividente, que mece o timbre, tem sublinhado que Portugal tem de pugnar por uma estratégia de redução dos juros, porque isso é fundamental para a economia portuguesa, para o crescimento económico em Portugal. Portanto, na sua opinião, acha que Portugal deveria ter o tratamento idêntico ao da Grécia? E eu acho que Portugal não pode seguir as condições da Grécia, nem pode exigir à letra as condições da Grécia, porque as situações são diferentes. Recordemos que a Grécia já teve dois resgates de 240 mil milhões de euros, está numa situação bem mais difícil do que a situação portuguesa, e, portanto, não podemos exigir as condições da Grécia, mas devemos aproveitar essa janela de oportunidade para melhorar as nossas condições. E esta estratégia deve ser seguida, a meu ver, de uma forma coerente e de uma forma determinada, proativa, empenhada da parte do governo português, o que infelizmente até hoje não aconteceu. Passos Coelho, na semana passada, rejeitou um segundo resgate, diz que pedir mais tempo e pedir mais dinheiro iria abrir uma nova crise. Concorda com o Primeiro-Ministro? Eu concordo com o Primeiro-Ministro na medida em que essa questão não pode ser colocada de uma forma tão publicitada e tão enfática. Agora, o que penso é que o Primeiro-Ministro tem de reconsiderar a posição
muito seguidista que tem tido relativamente à Alemanha e à senhora Merkel, e tem que ter alguma flexibilidade para, efetivamente, aproveitando os sinais dos tempos, que é isso que, efetivamente, esta situação nos está a mostrar, beneficiar as condições de Portugal relativamente ao empréstimo, porque isso é fundamental para a nossa economia. Temos um problema seríssimo de recessão na economia portuguesa, as empresas estão asfixiadas, não têm acesso ao crédito e algum alívio, alguma flexibilização das condições financeiras do empréstimo pode naturalmente ser muito bem-vindo para permitir algum alívio do ponto de vista da situação orçamental e da situação financeira em Portugal. Mas, por exemplo, assumir um segundo resgate não seria desperdiçar todo o trabalho e todos os sacrifícios feitos até agora? Obviamente, por isso é que o Primeiro-Ministro não pode dizer isso de uma forma demasiado desabrida. Tem que ser muito cauto e prudente nessas afirmações e não o pode dizer dessa forma. Agora, o que penso é que os sinais dos tempos apontam para que haja possibilidade de Portugal melhorar as suas condições e isso deve ser feito com uma estratégia consistente, coordenada e determinada da parte do Governo. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Não queria deixar de ouvir a propósito da possibilidade de Cavaco Silva enviar o Orçamento do Estado para 2013 para fiscalização no Tribunal Constitucional. Acha que Cavaco Silva deve fazê-lo ou não? Eu penso que Cavaco Silva não irá fazer. Mas devia? Eventualmente deveria fazê-lo porque há questões que suscitam do ponto de vista da constitucionalidade. Há já diversas personalidades que o suscitaram e que o disseram e, portanto, porventura seria prudente da parte de Cavaco Silva tomar essa iniciativa antes que eles o façam. Eu já vi, de facto, algumas entidades dizer que vão também requerer essa fiscalização a posteriori e eu penso que para evitar dúvidas sobre essa matéria, talvez Cavaco Silva tomasse uma boa posição, se antecipasse relativamente a essas iniciativas e ele próprio requeresse essa fiscalização. E se por acaso não for Cavaco Silva a fazê-lo e forem essas entidades a fazerem e, por exemplo, o Tribunal Constitucional considerar que há pontos se isso acontecer, vamos ter um novo problema político em Portugal, naturalmente, porque isso vai pôr em causa toda a estratégia do Governo em matéria orçamental, vai pôr em causa a estratégia do Governo em matéria de política económica, vai pôr em causa uma série de expectativas que foram criadas relativamente, enfim, ao cumprimento das metas do orçamento e isso vai suscitar, sinceramente, problemas políticos sérios em Portugal. Não tenho dúvidas sobre isso. Ficará ainda mais comprometida a execução orçamental do próximo ano? Ficará ainda mais comprometida a execução orçamental, sem dúvida alguma. Jorge Neto, muito obrigada pelo seu comentário É um prazer. no Primeira Hora.